Olá, eu sou Janaína de Pineda Luz, do Elegante Sempre, e quero te receber aqui com um carinhoso boas-vindas para você nesse podcast. Você pode mais. Você já sabe do podcast? Para trazer para você conteúdos de mulheres que têm redescoberto sua história, mulheres que têm se reinventado, que têm recriado sua história, especialmente mulheres que têm feito isso com uma ajuda valiosa, ajuda poderosa de Deus. Então, quero te dar boas-vindas e já te pedir para você se inscrever aqui no canal, dar seu like, deixar seu comentário, incentivar aí para a gente chegar a mais lugares, a mais pessoas. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é muito especial, que é a Dani Damasceno. Dani, que alegria estar aqui com você hoje. Jana, um prazer meu, né? Estar aqui nesse podcast, né? O inicinho desse projeto, né? Para mim, assim, foi uma honra, é uma honra participar com você e compartilhar um pouquinho da minha história, do que Deus tem feito e vai fazer ainda, em nome de Jesus. E Deus tem feito grandes coisas. Eu quero começar... Grandes mesmo. Eu quero começar primeiro entendendo um pouquinho da sua história, porque eu estava vendo que você é pedagoga, tem curso de neuropsicologia. Sim. Eu fiquei assim, gente, quem é esta mulher que eu nem sabia que tinha essa bivocação, assim, como é isso? Eu sempre fui, assim, apaixonada com educação. Então, quando eu fazia testes vocacionais, né, na adolescência, sempre era professora, madre, que era ligado ao aspecto religioso, né? Madre, professora, só caía. Quer dizer que o mundo perdeu uma freira. Perdeu uma freira, ganhou uma pastora. Ganhou uma pastora, pega a visão. Mas tá no religioso, né? Então, sempre dava, assim, essas questões. Ensino, né, então. Sempre educação, sempre ensino. E eu falava, gente, eu acho que é isso mesmo. E eu sempre gostava, desde criança, brincar de escolinha, professora. Eu punha as bonecas e brincava. Meu pai, eu lembro que ele falava assim, Dani, eu não consigo comprar giz pra você, de tanto que você gasta. Gastava quase uma caixa de giz por semana. Era muita matéria pra ensinar pras bonecas. Ia. E quando chegou, né, o tempo de eu escolher mesmo a profissão, eu fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia, lecionei, trabalhei em grandes escolas de Belo Horizonte durante muitos anos. Sério? Ensino infantil? Não, educação fundamental. Ensino fundamental. Eu trabalhei na Isabela Hendricks, trabalhei no Colégio Imaculada Conceição. Gente, então tem muito aluninho da professora Dani. Muito aluninho meu aí, gente, assistindo. Então, me dediquei. E nesse tempo, né, meu marido tinha uma empresa de engenharia e ela era pequena e ela ficou muito grande. Quando ela ficou muito grande, ele falou assim, nossa, Dani, eu preciso de uma pessoa para ajudar, para trabalhar na questão financeira, nesse tempo, eu não estou conseguindo ninguém. Eu falei assim, olha, eu não, porque eu não vou sair da escola. Não, eis-me aqui. Não. E aí ele falou assim, será que você não pode ajudar meio horário? Que eu trabalhava só meio horário na escola. Eu falei, posso. Fui começando trabalhando meio horário. Só que as coisas foram crescendo, tomando assim uma proporção tão grande que eu tive que tomar uma decisão em um momento. Eu trabalharia para algo que seria nosso, ou eu continuaria na escola, que era algo que eu gostava muito. E eu optei pelo lado familiar, né? Em ser um braço, né, do meu marido ali na empresa. Ser uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea. Eu falei, Deus, mas eu não sei nada. E era para trabalhar na área financeira. Eu falei, eu não sei nada de finanças. O que eu vou fazer? Carlos, eu sei dar aula para criança. E ele falou assim, não, você faz pós. E aí eu fiz o IBMEC, fui pro IBMEC, fiz uma pós de gestão de negócios, para entender um pouco o negócio. E fiz um curso em company com o professor Dadon Cabral. Ele ficou 3 meses, todos os dias me dando aula de finanças em company, lá na empresa. Lá na empresa. Isso. E aí eu deslanchei nessa área. E fiquei trabalhando na empresa durante muitos anos. Só que eu nunca queria perder o meu vínculo com a educação. Porque é uma área que eu gosto e eu creio que eu posso, assim, usá-la em tudo que eu faço na igreja, né? Nos ministérios. Hoje eu sou a pastora do Ministério Infantil, pastora das mulheres. Então, assim, é uma área que você precisa sempre ensinar. Você está usando o que você aprendeu. Isso, de Mas formação. naquele momento que você abraçou o trabalho do seu esposo, sim, você abriu mão da escola total? Eu abri mão.
E não olhou pra trás? Não olhei pra trás, nunca mais eu voltei. Na verdade, eu fui quase uma mulher de Ló. Eu quase olhei pra trás, mas depois eu olhei pra frente de novo, porque eu tive uma proposta muito boa de um grande colégio de Belo Horizonte. Aí você ficou tentada. Eu fiquei tentada, eu fiz o processo seletivo e no dia de eu ser contratada, eu desisti. Eu coloquei assim, não, eu tô fugindo do que eu teria que fazer, estou indo para um outro caminho, deixa eu voltar para a rota, acertar tudo de novo. E aí eu disse não e continuei na minha missão ali. E aí, nesse meio tempo, você tem... Hoje você e o Bispo Carlos tem uma igreja que é um modelo, né? Uma igreja que tem crescido muito, com um trabalho muito sólido, né? Sim. E você já era uma cristã, né? Sim, eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram pastores quando eu nasci. Então, assim, a minha vida foi na igreja toda. Uhum. Nesse tempo, Deus, né? Eu já era pastora de jovens e adolescentes com o Carlos, né? A gente já liderava músicos e jovens. Até que houve a transição, né? A renúncia do meu pai, ele saiu e nós assumimos o lugar dele na igreja, né? E aí teve um outro nome, outro tudo, né? Tudo. Um outro nome, uma outra visão. As pessoas todas foram embora porque, né? Queriam aquela visão mais tradicional. Aquela visão antiga. E tinha também a questão de afinidades com o pastor, né? Então, isso é normal. Deus, né? Eu creio que Deus que tirou todas as pessoas, porque... Era um tempo novo. Era um tempo novo. Então, nós ficamos ali com 40 pessoas que permaneceram de todas. E hoje nós estamos com 1.200, né? Depois de 6 anos. E eu já fui várias vezes na Power, né? E é engraçado, porque assim, eu fui uma vez, tinham tantas pessoas. Aí fui dali um ano, já tinha mais tantas. É um crescimento assim, meteórico. Deus. É só Deus, Jana. Não tem, eu falo assim, Carlos, não vem de nós. Não vem, porque o Carlos não era uma pessoa fácil, ele mesmo fala isso em todos os lugares. Ele falou, gente, eu era difícil, eu era durão, e Deus me transformou, né? E Deus também teve que me transformar, porque eu não queria isso naquele momento. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi, acho que você falando isso em algum lugar, que você não queria isso, não queria nem ser chamada de pastora, né? Não queria igreja, eu queria ir embora pro Rio de Janeiro. Eu queria fugir de tudo. Porque o Carlos era carioca. Eu falei, Carlos, já tem uma ideia maravilhosa. Rio, praia. Vamos pro Rio, vamos morar lá. Vai ser muito feliz lá. Nossa filha de 10 anos. Então, vamos pra lá. Eu acho que vai, assim, dar tudo certo. Isso antes de começar a igreja? Isso, antes de começar. E aí, nesse tempo, Deus falou que não era isso que ele queria pra gente. Nós pedimos algumas confirmações, Deus nos deu, né? Porque eu preciso que Deus me fale. Eu falo, Deus, fala comigo, se precisar, desenha. Pode desenhar pra mim. Vamos falar disso. Às vezes a gente vê uma pessoa, pastora, né? Teve uma vida toda... a gente fala secular, mas eu não gosto de separar assim, mas uma vida secular e é pastor e tal. E Deus fala com ela, assim, como é que ela tem essa direção? Talvez quem está nos escutando, ouvindo, não consegue entender assim, Deus não fala comigo assim. Parece que Deus não me dá esses recados assim, direto, esse zap que ele manda pra Dani, ele não manda pra mim, não. Pois é, Jana, eu falo assim, Deus fala o tempo todo, né, com a gente que não tá ouvindo. Às vezes os nossos ouvidos não estão atentos ou querendo ouvir, né? Na verdade, eu acho que eu não queria ouvir. Até o momento que eu falei, Deus, pode fazer a sua vontade, que eu estou pronta. A tua filha tá pronta, vai. E aí, a vontade do pai era que a gente permanecesse ali e frutificasse ali. E aí, eu falei, Senhor, usa o que o Senhor tem que usar. E o Senhor levantou pessoas mesmo. Pessoas. E eu lembro que a gente tinha feito um voto com Deus e nós falamos assim, Deus, olha como é que a gente é limitado, né? Deus, hoje é o último dia. Até 10 horas da noite, se o Senhor não falar sim, a gente vai embora. Gente, eu tô passada aqui. Vocês deram até prazo, né? Colocamos prazo e hora. E aí eu falei, gente, Deus... que bom que Deus é misericordioso, Deus né? é fiel, né? Imagina, ele olha assim, gente, vocês estão achando que vocês estão me dando ordens, dando prazo pra mim? Mas Deus é tão bom, que a gente tinha terminado o culto. E eu lembro que eram 9h35. Eu falei, opa, falta só 25 minutos para eu ir pro Rio de Janeiro. E aí, a gente estava no altar, descendo, a igreja estava bem vazia. E nisso saiu uma missionária, que era uma missionária da Jocum, que participava conosco na igreja. E aí, ela falou assim, subiu. Eu estava perto do meu marido assim, ela olhou para ele e falou assim, Carlos, tu me amas? Aí ele falou assim, amo. Aí ela falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Aí ela falou 3 vezes, Carlos, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas.
Carlos, tu me amas? Aí ela olhou assim, não tinha ninguém no auditório mais. Ela apontou assim e falou assim, apacenta as minhas ovelhas. Isso eram 10h45, Jana. Faltavam 15 minutos pro nosso prazo. Eu falei, Carlos, Deus. nós perdemos pra Deus. Ele usou a irmã. Que Foi isso? dessa forma, foi sobrenatural. Ela E sabe disso? Ela sabe. Depois ela soube, né? Porque o Carlos falou pra ela, olha, missionária, a gente Isso deu é uma um prazo. resposta. Você é uma resposta que a gente pediu e ele te usou pra nos dar esse recado e falar assim, o sim é meu e vocês fiquem quietos sabe, aqui. Eu tenho um parênteses que eu gostaria de fazer, porque Deus, ele usa coisas estranhas mesmo. E muitas vezes a gente pode ser usado por Deus, como essa moça foi. Quando Deus fala, vai lá e leva essa palavra, você fica aí, eu não vou falar, não tem nada a ver eu falar isso, Senhor. Tal. Vai, só vai, porque você não sabe o que Deus está fazendo, Exatamente. né? Provavelmente aconteceu isso com ela, né? Falou, vai, leva essa palavra. Ela nem entendeu, né? Ela não entendeu, ela subiu, falou e desceu. Eu falei, ficou nós dois lá chorando, né? Ai, ela, o Deus, que eu falei? O que eu falei? Senhor, por que eu falei isso? Eles estão chorando? Eles estão chorando, estamos aqui. Aí falamos, eis-nos aqui, vamos continuar, vamos permanecer e vamos E aí mudar houve essa uma igreja. virada de chave, que você tinha uma vida de trabalho em empresa, trabalho em escola, ou seja, era muito trabalho. Porque trabalho em escola, né? Fui professora 10 anos. Exatamente. Trabalho em escola, todo mundo acha que é só na sala de aula, Não. né? A sala de aula é a parte boa, gente. Tem muito trabalho fora Projeto da sala de de aula. aula, Projeto de né? aula. Lançar nota, Nossa, reunião tudo. de pais, né? Muita coisa. E aí, então era muito, uma rotina intensa. Intensa, sim. E de repente, como foi? Assim, agora você vai trabalhar, porque deve ter um tempo que vocês conciliaram a empresa com a igreja. Conciliamos 2 anos ainda. 2 anos. Dos 2 primeiros anos, nós trabalhávamos na igreja e na empresa. Na igreja e na empresa. Até a gente transicionar para o meu irmão, que estava se formando em engenharia. Ele assumiu, Ele né, assumiu a empresa. a parte, né, da engenharia. Na verdade, ele assumiu tudo. E a minha cunhada trabalhava em outra coisa. A gente chamou ela para trabalhar junto, para ela vir trabalhar conosco. Ela aceitou, eu passei minha parte para ela e o Carlos passou a parte dele pro meu irmão. Nossa, então foi assim, troca de papéis, Troca né? de papéis. E foi entre família, né? Então, foi bom. Foi fácil, Foi né? mais fácil. E aí vocês foram se dedicar integralmente à igreja. à igreja, isso. E aí tem o ônus e tem o bônus, né? Exatamente. O bônus, claro, de ver conversões, de ver vidas transformadas, mas o ônus, que eu falo que são seres humanos fazendo ser humanices, né? Exatamente. Lidar com esses desafios do ser humano, É diferente, né, Jana? Porque antes eu tratava com crianças, né? Agora crianças na fé, né? Crianças na fé, pessoas que têm escolhas, que têm dúvidas, né? Que te colocam, às vezes, em situações difíceis. Mas Deus vai nos dando graça, sabedoria e a gente vai rompendo aí. Você usou essa sua bagagem com as crianças para o ensino das crianças na igreja. Sim. E a bagagem de ensino de forma geral também com as mulheres. Sim, com as mulheres e também eu trabalho com o pessoal do Fundamentos, que é onde nós trabalhamos os fundamentos da fé cristã na igreja. Então, eu também auxilio hoje a minha coordenadora nessa parte, né, no IPEC, que é o nosso instituto lá de teologia, para crescimento, que a gente vai dar agora um start nele novo a partir agora de 2023. Então você está por trás disso aí também. Por trás dos nossos circuitos teológicos. Que bacana. Das nossas orientações, tá muito bacana. Então, assim, eu falo assim, que eu escolhi a profissão certa, porque me deu muita bagagem para muita coisa, né? Plano de aula, tudo isso que você já fazia, você está agora gerando para o reino, Vamos lá, né? gente, exatamente, para o reino. E eu falo assim, como é interessante olhar, né? Às vezes a gente olha como Deus vai construindo a nossa trajetória profissional, você fala, Senhor, isso é um Frankenstein que o Senhor está fazendo, né? Não faz o menor sentido. Eu acho muito legal isso, porque, veja, pedagoga, depois neuropedagogia, né? Eu fiz neuropsicologia com docência do ensino superior. Então, olha, hoje eu trabalho com adultos, né? Adultos, já estava, assim, Deus já estava desenhando uma coisa. Exatamente. Eu falo, é como se Deus estivesse montando um quebra-cabeça, só que ele jogou a caixa fora, né? E aí ele falou, vai montando aí, minha filha, vai tentando. Se vira. Se vira. Você vai tentando, você não está entendendo nada que você está juntando, você vai juntando as peças. Quando você monta, você fala, uau, era isso que eu estava montando. É a sensação que eu tenho vendo você contando. Sim, era isso que você estava montando. É isso que eu estava montando. Jana, e nesse tempo aí, eu não posso falar que foram tudo flores, claro. Porque não. Eu falo assim, eu descobri o meu projeto, né, para que eu fui feita, o meu propósito de vida, eu tinha 31 anos de idade.
Porque às vezes a gente pensa assim, já descobri tudo, eu já sei o que eu quero. Sabendo. Não, gente. Eu entrava em crises profundas sem saber o que eu fazia, o que eu estava fazendo ali naquele momento. Mas eu falava assim, enquanto eu não descubro, eu vou fazer o que tem que ser feito. Sensacional. Sabe? Muita gente tá ouvindo aqui, tá assim, nessa crise, né? Será que eu tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo? Sim. Enquanto outra coisa não vem, vai fazendo o que você tem que fazer. Isso, o que está disponível, o que tem disponível para mim. Ali naquele momento eu era pastorear jovens e músicos, eu estava ali fazendo, me dedicando, porque eu acho que o servir nos ajuda muito a encontrar um propósito, né? Olha, você falou algo que eu li o livro da Elizabeth Elliot, que é aquela missionária que já faleceu, americana, que ela tem um livro que é O Sofrimento Nunca é em Vão. E ela conta a história dela. A história dela é uma história de dores, né? Ela perdeu 3 maridos, mas o primeiro, ela era jovenzinha na vida missionária, com um bebê. E ele foi morto por uma tribo. E depois Deus levou ela para evangelizar aquela mesma tribo, depois de algum tempo. E aí ela contando como é que ela sobreviveu a esse desafio, luta. Ela falou exatamente o que você acabou de falar. Ela falou, eu não sabia como eu lidar, como eu ia viver sem meu marido. O que eu ia fazer? O que ia ser da minha vida? Mas aí eu olhei, eu tinha uma roupa para lavar, eu tinha uma criança para cuidar, eu tinha uma criança para dar comida, eu fui fazendo o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer é a seguir. Isso. E aí Deus foi mostrando. Isso. Então, quem está servindo... É chave. Continue sim. servindo. Continue até você encontrar. Porque em um determinado momento, Deus vai falar assim, é isso, né? Então, eu falava assim, Deus, é isso que é para fazer? Vamos fazer. Eu falava assim, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é necessário. É necessário fazer isso? Vamos fazer isso. O propósito te encontra. O propósito vai me encontrar no caminho. Então, vamos, a gente não pode parar. Não pode então, parar. vamos fazendo, vamos seguindo, vamos caminhando, olhando o que Deus tem, ajudando, amando, servindo, doando, e o propósito vai me encontrar. Até que um dia eu descobri o meu propósito de vida. Com 31 anos. 31 para 32 anos, Jana. E aí, o que você entendeu? Eu entendi que Deus... Na verdade, eu já tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra que pesava sobre a minha vida. Minha mãe, quando ela estava grávida, ela teve um sonho que eu seria escritora de um livro. Olha. Então, ela falava assim, Dani, você sabia que você vai escrever um livro e tal, é isso. E falava aquela... Não, eu tô escrevendo livro caixa, mãe. Eu tô escrevendo livro tem caixa. Como, é livro caixa. Que eu livro escrevi, caixa. literalmente, fazer DRE. Aí, falava assim, mãe, mas isso não é pra agora. E eu sempre jogava essa palavra sempre pra frente, até que eu desenvolvi, nesse tempo, há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Olha. Então, nesse tempo de descoberta, eu tive essa síndrome do pânico, porque... E é uma coisa terrível, Janaína. Para quem vive. Para quem vive, para quem já foi diagnosticado. Eu falo assim, não é conto da carochinha, não é... E existe um tabu muito grande ainda a respeito da saúde mental, né? Muito grande. E a gente precisa desmistificar isso, porque a gente é um ser integral, corpo, alma e espírito. A gente precisa de se cuidar em todos os tempos. E pessoas que estão aparentemente bem podem estar lutando uma batalha interna que você não sabe. Exatamente. Eu falo assim, todo mundo que você vê tem uma luta que você não vê. Exato, perfeito. Né? Todo mundo. Então, eu olhei assim para aquele diagnóstico. Na verdade, eu tinha ido ao endocrinologista para emagrecer nesse tempo. Um turbilhão de coisas eu querendo emagrecer, porque eu tava bem acima do peso. Eu já sei. O que a mulher tá preocupada? Emagrecer. Vamos emagrecer, vamos. Eu cheguei na frente do médico, ele falou assim, que posso te ajudar? Eu olhei para ele, eu só chorava. Me deu uma crise na frente do médico. Graças a Deus que me deu aquela crise. Eu chorava. E ele ficou só olhando pra mim. E eu falava assim, doutor, eu não sei porque eu tô chorando. Eu não sei o que eu tenho. E aí ele começou a conversar comigo. Ele falou assim, Dani, você não está na hora de emagrecer. Você tá com uma síndrome do pânico. Ele me diagnosticou assim. Na hora, só pelo seu relato. Pelo meu relato, pela minha forma ali de manifestar. E aí ele falou, olha, nós vamos tratar primeiro essa questão da ansiedade, do pânico. E isso eu já tinha reverberado em casa, porque meu marido às vezes ia fazer viagem. Eu falava assim, não vai não, eu não quero ficar sozinha. Você dava medo, né? Eu tinha medo de ficar sozinha. De um abandono, dele ir e não voltar. Essa era o meu caos. E eu falava assim, e ele, muito compreensível, desmarcou inúmeras viagens, inúmeros compromissos para me ajudar, para ficar do meu lado. Isso tem um parceiro, um companheiro que me ajudou. Foi diferencial, né? Diferencial.
Porque passar isso sozinho é muito difícil. Então, ele me ajudou muito. E eu falei, eu preciso de tratamento. Eu busquei tratamento, ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu usei medicação durante esse tempo, porque existe um tabu também quanto à medicação. E eu posso falar assim, gente, use medicação mesmo. Se o psiquiatra te indicou, use. Hoje eu ajudo tantas mulheres a usarem. Falarem assim... Doutor Ismael, que é um querido, Sim. né? Ele é um psiquiatra cristão que a gente gosta demais. Ele tem uma frase que eu acho muito boa. Ele fala assim, você fazer a terapia no psicólogo é fundamental. É como você calibrar o pneu, Isso. como você regular a vela do carro. Agora... Não adianta se o carro estiver sem combustível. Exatamente. Ele não vai andar. Ele pode estar reguladinho, que ele não anda sem combustível. Não anda. Então, o remédio, muitas vezes, ele entra nessa função do combustível para te ajudar a sair do lugar. A sair. Ele regula a química, do nosso corpo. Então, quando a gente tá reguladinho, você vai. Você vai. Depois você vai tirando, né? As arestas, vai parando. Vai corrigindo até que você possa... Ou ficar livre, ou talvez não, porque dependendo da situação, tem que continuar. Tem gente que continua. Eu já me livrei, graças a Deus. Graças a Deus. Foram 2 anos que eu tomei a medicação, depois eu fiz o desmame e hoje eu não tomo mais. Mas eu posso falar, Jana, eu não tomo, mas de vez em quando as crises vêm. Mas agora você sente um pouquinho mais forte para lidar, né? Não, eu sinto... Eu sei agora quando vem, quando os gatilhos vêm, eu falo, opa... Aí eu já aviso, Carlos, tá vindo aquela crise. Já consegue identificar. Já consigo identificar e eu falo assim, bora. Aí ele fala, bora, eu estou com você, vamos passar mais uma vez. E não é profunda como foi, né? Sim. São crises, às vezes, diárias. Acontece assim, algo... Uma pequena situação que é um gatilho. É um gatilho. Isso é o autoconhecimento, né? Você identificar o seu gatilho, fruto de terapia, fruto de ajuda, né? De ajuda, isso. Agora, isso é bom você falar disso, porque muita gente acha que, assim, ainda mais você sendo uma pastora, ocupa o cargo de bispa numa igreja. Você pode orar, Dani, você não orou o suficiente? Orei tanto, gente, eu pedi oração, eu orava, mas não era só oração, né? A gente tem que entender, né? Entender que encontrar um bom médico, às vezes é um milagre que a gente precisa. Eu falo assim, o doutor que me diagnosticou foi um anjo que Deus colocou na minha vida ali. Foi o seu milagre. Foi o meu milagre naquele momento, porque sem ele eu não sei como que eu estaria hoje, né? Então eu falo assim, gente, busque ajuda mesmo, psicológica, espiritual, psiquiátrica, terapêutica, o que for, vá atrás, busque. E foi isso que eu fiz. Eu busquei durante esses 2 anos, fiz o desmame. E não é porque eu sou cristã, porque eu sou pastora, que eu sou isenta a essas coisas. Imune, né? Você não tem vacina pra isso. Não tem vacina, não. Tá sujeito isso aí a gente é sujeito. Às vezes pode ser você, amanhã pode ser um familiar. E a gente precisa de ter as pessoas certas pra gente vencer isso. Não, eu vivi isso em várias pessoas da minha família e acompanhei. Eu sempre fui defensora, assim, tem que buscar ajuda rápida pra sair desse lugar. Pra sair, que é um buraco. É um buraco. A pessoa sai. Eu tenho vários exemplos de todo mundo que saiu desse lugar. E a gente, por isso que eu tenho uma tranquilidade, assim, eu sei que você ora, você pode orar, e às vezes Deus pode fazer um milagre, mas às vezes o milagre é encontrar um bom médico, o milagre é encontrar um bom terapeuta, o processo ensina. Sim. E nos deixa com mais empatia, por isso que eu tenho muita empatia, e você com certeza, muita, porque a gente entende a dor do outro, né? Eu falo, quando a gente não entende a dor do outro, o Senhor costuma colocar a gente no lugar do outro. E eu não quero ficar no lugar. Então eu quero entender rápido. Quero ser empática, Senhor, me ajuda. Para não ter que viver a dor do outro. Isso acontece. Então, você tem essa história de dor, né? Agora, sabe uma coisa que eu estava pensando? Você tem a Mel, de 10 aninhos, que é uma fofa. Ela é um doce. Ela faz jus ao nome, né? Mel. Verdade. Ela é um melzinho mesmo. E filha de pastores. Você também foi filha de pastores. Filha de pastor. Você acha que isso traz um peso? Como que você vê isso na criação dela? Olha, hoje eu tento trazer essa questão de ser filha de pastor o mais leve possível para ela. Porque eu sou a pastora, não ela. Ela não tem que ser a pastorzinha, a pastorinha, né? Pastorinha. Ela não tem que ser. Então, durante anos, nós víamos, né, filhos de pastores. Eu tenho inúmeros amigos que hoje não são mais cristãos, né, não estão mais no nosso mesmo caminho, por um peso que foi colocado pela igreja, uma cobrança excessiva, né? Você é filha do pastor, você tem que fazer, você é isso, você tem que dar exemplo. Eu já cansei de falar assim, gente, pastor era meu pai, não sou eu, não. Quando eu era adolescente, eu era terrível, Jana. Eu falava, gente, vocês querem comprar alguma coisa? Cabra do meu pai, né? De mim não, eu não sou pastora. Não sou pastora, ainda mais uma adolescente. Então, eu trago pra minha filha a alegria. Hoje, a minha filha fala assim, o que você quer ser
quando crescer, ela fala, hoje, né, as YouTuber do momento, né, YouTuber e bispa. Ela tá no extremo, né? A bispa do YouTube. Já Exatamente, resolvemos aí a com bispa do YouTube, a é Melzinha. Melzinha. Então, eu vejo que ela tem prazer, né? A minha filha ama o Senhor, ama a igreja, ama a comunidade de fé, ama os irmãos. Ela é aquela menina do povo que tá envolvida com todo mundo, ela acolhe, ela recebe. Então, eu falo assim, pra ela é leve. Porque eu dela, acho que né? Isso, é dela. Não foi imposto pra ela. Mel, você tem que ir, você é obrigada a ir. Tem dia que eu falo, filha, você quer ficar hoje com a mamãe? Não, mãe, eu quero ir. E quando você estava lá na idade da Mel, filha de pastor, você teve esses momentos assim de falar, eu não quero ir na igreja? Tive muitos momentos assim, né? Eu tive um momento na minha adolescência de muita rebeldia, né? De muita mentira. Pezinho no mundo, né? Mas eu nunca saí da igreja. Ah, tava lá, eu falava assim, gente, eu tô fazendo errado, mas eu tô na igreja. Uma hora a palavra cai. Ela já tava esperando o milagre. Deus, você vai falar comigo, hein? E me conta isso, então, por essa vivência, por você ter filha, como é que você entende? Hoje tem muitos pais, muitas mães sofrem porque estão na igreja, mas seus filhos ou não vão à igreja, ou não querem, ou pegaram um ranço. Como lidar com isso? Ô, Jana, é amar, né? Eu falo assim, nesse tempo, os meus pais me amaram. Né? Eles me corrigiam, eles, né, muitas vezes me puniam, mas eles me amavam acima de todas as coisas. E os meus pais nunca colocaram um peso em mim por eles serem pastores. Uhum. Eles sempre tiveram essa visão. Eu tinha, né, muitas comparações de muitos amigos que os pais eram pastores. Eu não posso fazer isso com meu pai pastor, eu não posso fazer aquilo com meu pai pastor. Eu fazia. Eles me davam liberdade. Deixavam você ser você. Isso, me davam essa questão de identidade, né? Pode ser você, vai. Mas quando chegava em algum limite que já ultrapassaria ali os nossos limites cristãos, aí vinha, volta aqui, isso aqui tá errado. Isso. Mas eu fui uma criança que eu falo que eu aprontei, mas nunca saí da igreja. Sempre lá dentro. Eu aprontava com o povo da igreja mesmo. Meus parceiros estavam tudo ali na igreja. Era tudo todo mundo é do acordado. Meio. Então, assim, eu nunca saí do caminho. Uma vez a gente estava conversando sobre a questão do desviar, tal, a gente fez uma campanha na igreja. E você já foi um desviado? Eu falei, gente, eu nunca fui um desviado. Eu nunca saí. Eu fazia a bagunça aqui dentro, mas eu nunca desviei. Então, eu sou há 30, quase 37 anos da igreja. No meio da igreja, no meio do povo, no meio da comunidade. E essa experiência também influenciou você com a Mel, Com a Mel, exatamente. Eu tento passar para ela essa questão. Filha, a mamãe é isso, você pode ser o que você quiser. Então, e ela fala, eu quero ser bispa. Eu falo assim, o pessoal da escola deve falar, mãe faz lavagem cerebral na cabeça da menina. Fica falando todo dia, você vai ser bispa. Você vai ser bispa. Profetizando. Mas partir o tempo dela. Até porque é uma youtuber bispa, né? Então, youtuber bispa, ama o Senhor. Vai ser bispa de milhões, né? Em nome de Jesus. Vai sim. Agora, olha só, você contou de uma profecia que sua mãe te deu, que você escreveu um livro. Sim. E esse livro, gente, esse livro é profético. Vou até mostrar que ele tá aqui. Isso, mostra, Jana. É o Dá Pra Ser Leve. Por que eu vou falar que esse livro é profético? Porque ela lançou esse livro num ano, e acho que foi 1 ano ou 2 anos depois. Quanto tempo depois você ficou leve? Jana, levíssima. 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 Tem 1 ano agora que eu tô levíssima. 1 ano. Gente, é muito curioso, porque o Dá Pra Ser Leve não tem a ver com peso, não, tem a ver com o peso da vida. Da vida, exatamente. E é muito interessante porque ninguém fala disso, né? Pelo contrário, eu noto que muita literatura joga um peso na gente. Sim. É assim, você pode ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser tal coisa, você tem que ser várias coisas. Mega, ultra, né? Ultra. A mulher power. Não, é bom ser mulher power, né? É poderosa em Deus, né? É em Deus, mas assim, são muitos pesos, né? Muitas obrigações. É como se fosse um manual de regras. E de repente você vem e traz assim, dá pra ser leve. Exatamente. Eu falo assim Como nasceu isso? Jana, nasceu... Assim, eu tinha uma palavra que eu iria escrever. Uhum. E na pandemia, pensa... Todo mundo aflito. Todo mundo desesperado. Dá pra ser leve. Eu falei assim, Carlos, eu vou começar a escrever meu livro. Aí ele, sério? Eu falei, sério, eu já rascunhei, veja, mostrei pra ele. Ele falou assim, uau, Dani, que maravilha, muito bom. Já tinha nome? Não. Não. E aí eu escrevi, e depois eu falei, o que é a centralidade do livro? Eu falei, é a leveza, é uma vida mais leve.
que foi que eu falo assim, que foi onde eu encontrei o meu propósito literal da vida. Ah, que foi com 31. Não. Ah, não. Com 31 eu comecei a ter atitudes para chegar Pra até chegar aqui. aqui. Isso. Ah, entendi. Foi a Aí construção do a livro construção, internamente. Internamente. E o colocar para fora foi o ano passado, né? Entendi. Então, aí vieram aqueles 2 anos de pandemia, aquela coisa, ninguém sabia o que fazer. Eu falei assim, Carlos, eu vou escrever e vou lançar num tempo oportuno. Eu acho que agora ninguém vai ser leve nesse tempo, Tá todo mundo mas tenso. eu vou escrever sobre leveza nesse tempo. Que legal. E eu escrevia, eu tinha tempo, a gente estava em casa. Então, eu sentava à tarde, escrevia. E eu mandava pra a Thalita, né? Ela foi nossa minha amiga. revisora. Falava, Thalita, revisa pra mim. E assim, eu escrevi o WC Leve, são 12 capítulos. E eu falo literalmente sobre os pesos da vida. Sim. Né? Não tem nada a ver com o peso Corporal. E Alguns pesos. Eu já li o livro, mas pra quem não leu. Sim, eu falo um pouquinho da síndrome do pânico, a ansiedade, né? A questão do perdão, do passado, como a gente resolve algumas coisas. E eu falei, pronto, tá escrito. Deixei na agulha, quando, assim, deu um startzinho de saída da pandemia, eu falei, pronto, agora eu posso lançar. Aí eu lancei e nesse tempo eu fui buscar ajuda para emagrecer, que eu estava 42 quilos acima do meu peso. Isso, só para quem não conhece. Você vai ter que ir no perfil da Dani. Dani, fala o seu arroba. É o meu arroba Danicole, com 2 L's, Damasceno. Dani, ela emagreceu simplesmente 40 quilos. Esse não é um podcast de emagrecimento, mas nós não vamos deixar ela sair daqui sem contar para nós. Ela emagreceu 40 quilos sem bariátrica. Sem bariátrica. Com uma mudança de estilo de vida, porque a gente já trocou confabulações, 40 quilos, com mudança de estilo de vida, com ajustes no corpo, coisas que estavam totalmente desreguladas. Tudo desregulado. A vida estava bagunçada. Tava louca. E aí você começou um processo que durou até agora 1 ano. Um ano e 3 meses agora, assim, eu busquei ajuda, né? Fui no nutrólogo, ortomolecular, e fiz aquela bateria de exames. Ele falou, olha... Tá a primeira errado. Coisa que ele falou pra mim, falou assim, não sei como você não está em uma cama depressiva, porque o seu quadro é de depressão, pela minha serotonina, né? O hormônio do bem-estar. Então, tava assim, 18, 20. Tava coisa horrorosa. Tinha que estar acima de 100, no mínimo. Então, ele falou assim, eu falei, eu sou cristã. Ele já entendi, é Deus. É Deus mesmo, porque não tem outra coisa. Você tá por aparelhos. Você não tá... exatamente. Aparelhos celestiais, né? Não tô por mim. E ele falou, vamos começar o tratamento. E eu falei, olha, eu quero emagrecer, quero, né, mudar meu estilo de vida, quero ter mais saúde. Jana, eu já estava com dificuldades, assim, para abaixar, para amarrar um tênis. Às vezes caía alguma coisa debaixo da cama, eu falava, Mel, pega pra mamãe. Muito limitante, né? Limitante. Eu falei assim, Jesus, o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida e através de mim eu não posso ser essa pessoa. Eu preciso mudar. E aí, eu falei assim, Deus, eu acho que o Senhor precisa que eu fique mais tempo nessa terra. Então, eu vou ter que dar uma melhorada. E aí, eu busquei ajuda. O Carlos foi também, isso foi ótimo, porque fomos juntos. Incentivou, né? Me incentivou. E até hoje, 1 ano e 3 meses, 42 quilos que eu perdi. Ele perdeu menos, né? Que ele falou perdeu que 20. Que ele falou que juntos vocês perderam 60 quilos. Eu vi o post dele. Aí eu fiquei, mas espera aí, a Dani tinha perdido 20 a última vez que eu tive com ela. Eu saí do número 50 de calça para 40. Olha isso, gente. 40. Eu ganhei uma calça domingo de uma irmã na igreja, me deu 42. Eu falei, amada, vou ter que você... te pedir. Olha aqui, amada. Mandei um WhatsApp pra ela. Você pode trocar pra mim? Eu falei, esse livro foi profético. Profético. Dá pra ser leve e, de fato... Em todos os sentidos. Exatamente, porque a gente, né, tem que ser leve, né? Nessa questão também. Não só nas nossas emoções, nas nossas atividades diárias. E eu falo, eu era uma pessoa pesada em todos os sentidos, porque eu queria controlar muita coisa, eu queria tomar conta de tudo. E até que Deus falou assim, não, você não precisa ser assim. E aí eu fui buscando essa mudança de... ser mais desligada em algumas coisas, me preocupar só com aquilo que eu tenho que me preocupar mesmo, entender que eu não preciso dar conta de tudo e tá tudo certo, que a gente tem dia bom e dia mau e também tá tudo certo. Você ficou leve na essência mesmo, né? Você já estava ali, sim. Já entendia da leveza, mas você abraçou isso como sua missão de vida, eu falei, né? Deus, e eu preciso ajudar outras pessoas a conseguirem, né?
Porque quando você vê hoje, todo mundo tem que ser o melhor em tudo, fazer 1000 coisas, dar conta de tudo o tempo todo, não pode se mostrar vulnerável. Mostrar né? uma fraqueza, uma fragilidade. Falar que eu tive síndrome do pânico, se eu fosse pastora, vai estar afastada. Não, vai ficar no banco. Fica no banco, fica lá. Depois, quando você melhorar, talvez você volte. Então, assim, nós somos humanos, né, Jana? Somos essa ideia de super-herói ou super-heroína, ela é pesada e ela é inalcançável, né? Inalcançável. Ela nos afasta dos outros e também nos afasta do que Deus tem para nós. Exatamente. Porque Deus tem algo tão único para nós, mas a gente fica num ideal, né? E esse ideal inatingível. Inatingível. E aí, veja, quando você foi juntando todas essas pecinhas, ficou tudo claro, né? Ficou claro. Eu falei, Deus, tô entendendo tudo. Eu falei, a caixa, né? Agora ele mostrou a caixa pra você. Olha o manual. Olha aqui, era isso aqui que você tava fazendo, tá vendo? Isso mesmo. E aí, pegando a questão do peso, porque muitas mulheres casam, principalmente depois que casam, começam Foi o meu caso. A engordar. Foi o seu caso? Foi o meu caso. Eu casei, eu tinha 55 quilos. Então você tinha, tipo, esse look aqui. Eu era 10 quilos mais magra. Hoje eu tô com 65. Então você era muito magrinha. Era magrinha. Eu tinha 55 quilos e eu cheguei no auge dos meus 108 quilos. 108. 108. E a Dani tem, tipo, a minha altura. Então, assim, não é muito peso, né? É muito peso. Então, eu já tava com muitos problemas. Uhum. E quando eu engravidei da Melzinha, eu já engravidei acima do peso. Eu engravidei, eu tava com 85 quilos. Engravidei mais 23 na gravidez. Engordei, né? Engordei mais 23. Então, fiquei bem pesada. Perdi, mas depois não perdi quase nada. Depois voltei com a questão da ansiedade. Aí aquele efeito sanfona, né? Como diz a nossa amiga Thalita, se encostasse, tocava sanfona, né? Tocava. E aí, me conta uma coisa. Começou no casamento, assim, aquele estilo, tudo faz uma jantinha, tudo vamos comemorar com comida. Isso, e assim, vamos comer fora todos os dias? Fazendo faculdade à noite? Não, vamos sair da faculdade e comer um fast food. Um dogão. Vamos comer hambúrguer. E aí, eu saí da minha alimentação, que na minha casa era totalmente equilibrada, porque minha mãe fazia almoço e jantar. E sua mãe é super esbelta, né? Sim, e ela fazia lá a saladinha, né, a carne, tudo bonitinho. Então, minha alimentação era regrada, foi pra uma loucura. Regrada. Eu lembro um amigo de faculdade, colega, né? Uhum. Eu tava fazendo, porque eu casei, eu fui morar no Rio, o Carlos é carioca. Uhum. E eu fui fazer biologia marinha, olha pra você ver. Gente, essa parte não tá na sua biografia. Antes de eu fazer pedagogia, eu falei assim, acho que eu vou fazer biologia marinha. Bom, essa parte a gente não entendeu ainda o que Deus vai usar, mas suponhamos que a gente... Mas eu só comecei, eu não terminei. Então tá bom. Foi só um namoro. Um namoro com a biologia, porque eu gosto muito. E aí, eu fiz lá o semestre, e aí eu lembro um colega falou assim, amiga, você tá engordando, hein? Ele me deu essa dica. Ele deu essa dica. Só que eu não levei a sério. Por quê? Jana, em 2005 eu descobri o açaí. Na porta da faculdade. Gente, a culpa é do açaí, gente. Desse tamanho que eu comia todos os dias. E era barato, e era bom. Lógico que era. O açaí de 500 ml na porta da minha faculdade todos os dias à noite. Você foi movida a açaí. Assim, bum. Foi um boom. E aí, disso eu não parei mais. Até ano passado. Nossa, porque daí você vai engordando, que você vai mantendo o estilo de vida. Eu acho interessante, porque hoje tem uma corrente, assim, que fala, vamos, né, valorizar as gordinhas e tal. E eu acho que todos os corpos são lindos, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar que o sobrepeso, assim como o peso abaixo do recomendado, eles são nocivos para o organismo, né? Então, ninguém está defendendo um tipo de corpo. Não. Mas um corpo saudável. Tanto é que eu era acima do peso e eu nunca tive problema com isso. Isso que eu ia falar, você era assim, você sempre se vestiu bem, você estava sempre bonita, quer dizer, não foi uma coisa que te envergonhou. Falava assim, eu tenho vergonha do meu... Não, eu tava falava assim, gente, eu vou pra praia, me acho a última... bolacha do pacote, que a praia é democrática, né? A praia é democrática. Eu adoro ir pra praia. Quando eu era bem gordinha, eu falava assim, nossa, eu sou magra demais. Eu sou magra, tá? Aquela ali tá bem, tá aquela assim, triplo de mim, eita. Então, eu falava assim, gente, eu não me escondi atrás do meu corpo, nunca deixei de fazer nada por estar acima do peso, não. Mas chegou um momento onde eu já estava, eu tive, né, o diagnóstico de hipotireoidismo, que é silenciosa. Sim. Eu estava com a leptina, que é o hormônio que controla a fome e a saciedade. Altíssimo. De uma mulher é 8,9, o meu estava 78. Nossa. Eu estava com pré-diabetes.
Eu não conseguia amarrar um cadarço, eu não conseguia agachar. E colesterol não tava alto? Não, porque eu não comia gordura. Nossa, só única isso que coisa, salvou, né? Só isso que salvava. Só salvava o Única coisa colesterol. era meu colesterol que tava bom. Então, eu já tava com limitações. Eu falei, não posso. Eu falei, eu tenho que parar agora. Se eu não parar agora, eu não paro. E aí, a gente tem um pastor, amigo, que ele tava bem forte. E aí, a gente falou, o que você tá fazendo? Ele falou assim, tô no ortomolecular. Eu falei, vou procurar. E eu te contei como que eu joguei no Google. Essa história é demais, gente. Mas você tem que contar aqui. Vou contar. E eu falei assim, então, eu moro no bairro Vila da Serra, em Nova Lima. E aí, eu falei assim, vou jogar aqui perto. Joguei ortomolecular Vila da Serra. Apareceram 4 perfis no Google. Eu fui olhando pela carinha de cada um e eu achei. E deixou o Espírito Santo conduzir, Isso. porque ela vai no feeling. Eu vou. Gente, eu falei assim, gostei desse aqui, vou nesse. E foi uma benção. Fui, amei a consulta. 80 pessoas que você já indicou pra 80 ele. pessoas que eu sei. Fora os amigos dos amigos que Eu tô começam na a sua ir, né? lista? Você tá na minha lista já. Eu e meu marido. Agora, então, são mais 2, tá 82 vendo? pessoas. E eu soube de mais 2 esse final de semana na festa da 84. família da escola. Que mais 2... Nossa, nós somos também do outro dia. Eu falei, que ótimo. Vai ter que montar uma sociedade aí. Falei, Jean, vamos fazer uma parceria. Tem que fazer uma parceria. Sou seu case de sucesso. Esse viu, gente? Não, e ela colocou no perfil, achei muito legal isso, né? Porque tem gente também que tem uma virada e daí quer fingir que não aconteceu. Ai, não, nossa, assim, nem sei o que aconteceu. Não, sei, Dani conta pra todo mundo. Dani conta pra todo mundo. Você já ouviu abrir uma caixinha de perguntas, né? Falei assim, vou abrir sobre emagrecimento. Nossa, o que vocês bombou. querem saber? Gente, você chorava? Chorava. Tinha dia que eu queria comer a porta, o quadro, o microfone. Eu não podia. Eu chorava. Eu tinha momentos maravilhosos que eu queria ir pra academia, tinha dia que eu não queria nem olhar pra academia. Então eu falo assim, gente, não foram flores e ainda não são, porque eu ainda estou no processo. Sim, é uma reeducação, né? É uma reeducação. Mas hoje eu estou mais controlada, né? Os meus hormônios estão controlados, as minhas vitaminas estão controladas, a minha tireoide está controlada, isso é uma coisa que eu nunca imaginava que eu tinha. E veja, a sua saúde está alinhada, né? Alinhada. Agora você vai fazendo pequenos ajustes. Eu Sim. vejo que muitas mulheres, elas acham assim, nossa, agora já é impossível, eu tenho que perder 10 quilos, gente, 10 quilos é impossível. Dani perdeu 40 quilos. 42. 42, mais 4. não esquece esses dois, porque cada 2 conta. Cada 2. Gente, os meus primeiros 8, 9 foi uma grande vitória. Já é o começo, né, que te dá ânimo. Sim. E uma coisa que eu achei legal, eu acho que a cirurgia bariátrica é muito útil para quem tá num grau de obesidade mórbida. Eu cheguei a pensar, né? Você chegou a pensar nisso? Cheguei e eu tinha IMC para isso. Você poderia fazer. Eu poderia optar. Então, que bom que você não fez, porque eu acho que é uma última alternativa para quem não consegue, né? Porque eu vejo assim, eu falei isso para você quando você chegou, eu falei assim, Dani, você tá tão jovem, porque você emagreceu lentamente. Isso. Então a pele vai aderindo, né? Você vê adequando. Às vezes uma pessoa faz bariátrica e ela lida com esse desafio, que ela depois tem que fazer flacidez muito grande. Então, assim, tem o bônus e tem o ônus, depois de ficar com a flacidez. Então, o ideal, se você achar um caminho saudável para você... É o melhor. E porque é sustentável. Sustentável, exatamente. Porque você tá aprendendo novos hábitos, você vai dar conta de levar eles adiante. Sim, eu malhava, não malho ainda, de segunda a sábado. Olha só. O meu dia de folga era só domingo, só o dia da igreja. Que eu falava assim, hoje eu já vou malhar lá no espírito. malhar lá, de manhã, de noite, já temos muitas atividades, mas de segunda a sábado eu malhava. Tinha dia que eu ia pro clube, ainda jogava beach tênis, ainda brincava de alguma coisa pra gastar caloria. Eu colocava o meu contador, falei, gente, perdi mais 300 calorias aqui. Cada caloria era contada, era uma vitória. E eu também tinha um diário de peso, eu pesava todos os dias. Ah, que legal. Isso foi uma dica, né, doutor Jean? Ele falou assim, Dani, se pese todos os dias. Eu falava assim, ele se pese todos os dias. Porque quando a gente não se mede, não tem como a gente controlar. Comparar. Você deixa uma semana. Uma semana é muito tempo, gente. 7 dias. E varia muito, né? Ainda mais mulher. Mulher tem questão hormonal, às vezes retenção hídrica, tantas coisas. E aí eu falei, tá bom. E aí eu ia. Num dia eu ganhava 2, no outro dia eu perdia 2, depois ganhava 500, emagrecia 300, ganhava 100, emagrecia 1. Uma e assim, loucura. Era uma loucura até fluir. Depois foi só perda. Cheguei um tempo no efeito platô. E agora eu dei uma deslanchada de novo. Os últimos meses agora foram mais 15 quilos. Nossa. E aí, Dani, então a gente tá falando dessa coisa de estética, né? Que você acha que você poderia compartilhar hoje? Porque essa também eu acho que agora vai ser um grande testemunho seu para contar para as pessoas do autocuidado. O que mudou? Agora que você se vê
mais à vontade com o seu corpo, mais feliz. Você já estava feliz gordinha, mas Sim. agora você está mais feliz, né? Que é tão bom. Eu falo, sensação de tudo cabe em você. Tem várias sensações boas, né? Exatamente. Tudo fica bom, né? Jana, eu passava assim, um exemplo, Zara eu não entrava. Que não tinha nada pro seu tamanho. Não tinha nada pro meu tamanho. Tinha certas lojas que eu não podia passar na porta, porque eu falava assim, nem me cabe. Então, hoje eu falo assim, hoje eu escolho a roupa, ela não me escolhe. Que legal, isso é uma frase boa. Antigamente ela me escolhia, porque eu tinha Era o que dava, né? Onde tinha opção, onde dava, apesar que hoje o plus size foi mais disseminado. Mas foi um desafio pra mim encontrar roupa. E criar o seu estilo, porque acaba que você tem que ficar seguindo o que tem disponível. O que tem, né? Calças, vestidos, era muito difícil eu usar. Eu não usava vestido, porque eu tinha um quadril muito largo. Um vestido, pra mim, me alargava mais. Então, hoje, eu tenho prazer em usar vestidos. Agora, eu compro 1000 vestidos. Toda hora eu compro um vestido. Você tá usando vestido pra caramba e tá arrasando. Eu falei, vou usar vestidos. Era algo que eu gostava e que eu gostaria. E antes eu não conseguia, não achava no meu tamanho, não ficava bom. A questão da disciplina, né? Isso é importante. Disciplina, gente... Não tem nada que vem fácil, né? Tudo é fruto de dedicação. Dedicação, eu me dedicava ao exercício físico, eu me dedicava à questão alimentar, né? Gente, se um dia eu chutava o balde, corre e busca o balde. Você buscava no outro buscava dia. ele, enchia ele, pra ele ficar bem pesado, pra eu não chutar ele de novo. E aí, foi um processão, né? Foi um processo. Né? Então, eu falo assim... O interessante, Jana, é que eu estava com 108 quilos, mas você acredita que eu não me via daquele tamanho? Você não se via? Não. Hoje, quando eu olho para as minhas fotos, eu falo assim... Gente! Eu era assim. Eu não me enxergava. Você não notou, né? Não, sabe por quê? A gente se acostuma com a nossa imagem, né? Verdade. Você se acostuma. Então, eu já estava acostumada com aquilo. Hoje, recentemente, eu fui à praia e eu fui comprar um short. Que os meus shorts todos caíram. Você deve ter tido esse processo, assim, de ir mudando a numeração. Eu fui mudando. Até que chegou um tempo que eu dei um salto, eu tive que mudar, assim, do 44 pro 40. Nossa. Então, eu fui comprar e o meu marido falou, vai nessa loja. Eu falei, Carlos, lá nada me serve. Ele falou assim, Dani, você esqueceu que você emagreceu? E quando eu fui vestir, eu vesti o short P. Eu não acreditei. Você falou, não, vou tirar, vou comprar esse short. Eu falei, vou comprar 3. Vou comprar porque eu já não tinha mais nenhum. Comprei 3 shorts. E isso, assim, me deu uma nova autoestima. Sim. Né? Porque... Pra quem tá nos acompanhando e tá nesse processo, assim, engordou, talvez não possa ir num médico, como você tem esse apoio todo, mas por onde ela começa? Você já teve nesse lugar de falar assim, não tem força pra começar? O que eu vou fazer? Eu falo assim, comece com o que você tem. O que você tem? Você tem um par de tênis? Caminho. Eu não consigo correr. Ande. Eu não consigo pagar uma academia. Liga o YouTube. Na pandemia, eu dançava com umas senhorinhas americanas que eu achei um canal. Eu não lembro o nome, senão depois eu te mando e você pode compartilhar aqui. Elas são americanas e elas são mais idosas. Então, os movimentos delas eram mais devagares. Eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer. Não dava pra ser muito brasileira. Não dava. Eu falava, vou dançar com elas. Eu dançava 1 hora todos os dias com elas na pandemia. Então, assim, era o que eu tinha, o recurso que eu tinha ali naquele momento, de graça. Então, hoje, o conhecimento, ele tá muito disseminado, né? Verdade. Você pode seguir nutricionistas que dão dicas excelentes, né? A minha Nutri dá dica, assim... como se fosse uma consulta. Tá tudo lá de mão beijada. Tá tudo lá escrito. Livros, YouTube, Instagram. Hoje você acha, assim, dicas poderosas, incentivadoras, gratuitas. E uma coisa que eu acho legal também, Dani, assim, vá tirando aquilo que você já viu que é nocivo, que você já viu médicos falando. Refrigerante, gente, açúcar e farinha. São... aí vai falar assim, ela vive de quê, né? Açúcar, refrigerante, farinha e leite. foi o que eu tirei. Sim, eu tirei já isso também. O leite é inflamatório, né? Então, eu amava queijo, comia muito queijo. Dei aquele basta no queijo. Eu comia quase um queijo por semana. Daquele canastro, pensa. Fazia jus ao meu peso. O queijo disse adeus. Acabou o queijo ligado. Então, mas assim, eu já tive com você em evento, você come o que tiver lá. Sim, mas você me explicou, eu como um pouquinho e pronto. Como um pouquinho, me sinto satisfeita. A gente recebe muitos convites pra jantar. O que eu faço? Eu como antes. Sair de casa, chegar na casa da pessoa, eu como, mas não como muito. Pra não fazer desfeito. Como o que é servido, pouco. Pouquinho, só pra experimentar. Isso, experimento. Esse é um truque também, né? Muitas vezes você vai na casa de alguém morrendo de fome. Aí, primeiro você passa vergonha, 2 vezes. Né? Você come 2 vezes. Se não for a casa da mãe da gente, que manda a gente comer várias vezes, né?
Vó também manda, Vó também tá? manda, come mais, come mais. Mas é verdade, assim, é um truque pra vida, né? Pra você regular um pouquinho, Isso. manter sua dieta. Tem gente que fica lá segurando. Chega no jantar, tá desesperado. Desesperado. Outra coisa, não faça compra com fome. Com fome, Porque esse você truque compra é bom. mais do que você precisa. Então, almoça e vai pro supermercado. Você É vai falar assim, ótimo. nossa, eu não quero comprar Não quero nada comprar disso. nada, não E preciso, hoje não eu nem preciso. vou ao supermercado, eu compro pro aplicativo. Que aí eu nem passo Não é a tentada. tentação de comprar aquilo que eu não quero. Eu vou com a minha lista, clico e compro o necessário. E todo mundo ganhou, porque Carlos, seu esposo, também perdeu peso. Sim. 20. E Mel agora entrou também. E Mel também. Agora, Mel, ela tá enorme. Ela tem 1,60. Ela é alta, Ela tem 1,60 e 10 anos. Então, eu Nossa. falei, Melzinha, você fez 10 anos, ela fez 10 anos agora. Eu falei assim, agora, quando a gente faz 10 anos, a gente muda muitas coisas na nossa vida. Olha que estratégia, mãe. Pega a Peguei estratégia. os 10 anos dela, falei, ó, é um marco na sua vida, vamos mudar. Levei na nutricionista, ela amou, já tá fazendo reeducação alimentar, já entrou no processo. Adequada pra idade pra dela. idade, entrou no processo e tá amando. Ela falou, mãe, é porque eu fiz 10, né? Eu falei, porque você fez 10. Isso também deixa ela se sentindo mais responsável, né? Responsável. E olha que legal, também o fato do pai e da mãe estarem se cuidando Sim. influencia. Eu digo Totalmente. sempre isso, assim, o ambiente, ele é determinante. Determinante. Se você tem uma casa onde tem muitas coisas, muitos excessos, a comida é toda cheia de excesso, fica difícil não difícil. cair nisso, né? Então, essa história de você, do Carlos, terem readequado a vida... Foi familiar, né? Foi todo mundo é junto. uma ótima influência para ela. E Foi tá influenciando a igreja, inclusive. Todo mundo da igreja. Daqui a pouco a gente emagreceu toneladas. Toneladas. Isso aí é bom anotar esse peso, hein? Pra fazer um culto comemorativo. Comemorativo dos levinhos. Dos levinhos. Os levinhos. Mais leves. Eu acho, Dani, com certeza que tem que ter o Dá Pra Ser Leve 2, a versão falando... De emagrecimento, né? Exatamente. Com certeza, que você tem que contar essa história e para dar essas dicas, você tem uma rede, né, que te ajuda, Sim. que possa ajudar também nesse processo. O que eu queria te perguntar agora? Sim. Nós temos aí um público que tá, a gente falou assim, que tá perdido, que tá confuso, que não sabe para onde ir, uma mulherada toda perdida. E você contou, olha, descobri meu propósito com 31 anos. O que você poderia dizer para elas que acham que podem mais, mas não estão vendo esse mais, sabe? Pode o quê? O que você recomendaria? Por onde começar para encontrar o seu propósito ou ressignificar a sua história? Olha, Jana, você tem que começar a partir de onde você está, né? Então, esse é o marco, é onde você se encontra. O que você tem agora, Isso, né? O que você tem em mãos. Então, vamos ali. O que você faz? O que você gosta? Agora, eu acho que são aproximações sucessivas, né? O que você faz, o que você gosta, o que te dá prazer e o que você faria se você não recebesse nada em troca. Eu acho que... Nem um centavo nem um por isso. centavo por isso. Vou de graça. O que é? Ali são indícios de busca de um propósito. Exatamente, de busca de um propósito. Porque essa é uma pergunta que toda vez que você faz uma live, as pessoas falam, não sei meu propósito. Não sei. E quando você também encontra a sua identidade, né? Geralmente o propósito está ligado ao Criador. Uhum. Né? Então, você pergunta o propósito do carro. Pergunta quem criou o carro. Uhum. Para que ele serve? Para que ele serve? Quem te criou? Pergunta para quem te criou, para que você serve. Hoje, nós sabemos, nós servimos para a glória de Deus, para levar a glória de Deus. De que forma? De que forma você leva? Aonde? Gente, em todos os lugares onde você pode ser uma médica levando a glória de Deus. Exatamente. Uma nutricionista. Um advogado, uma professora, um pedreiro. Aonde você tá, onde você estiver, no local que você estiver. Então, sempre o propósito está ligado ao Criador. Então, a gente precisa sempre falar, Deus, qual é o meu propósito? Me ajuda. Eu fiquei muito tempo fazendo essa pergunta, até que eu vivi esses processos, eu hoje ajudo pessoas. Tem gente que chega lá na igreja, nossa, eu tô com isso, tô com aquilo. Eu falei, amiga, fica tranquila, eu também já passei, vem cá, vou passar junto com você, vou te ajudar. Você descobriu o seu propósito no caminho. No caminho. A gente não descobre parado, a gente tem que ir caminhando, caminhando, né? Eu falo, não é na caminha, né? Não é na caminha. Vai servindo, vai fazendo o que tem que fazer, vai se voluntariando. Né? Eu acho que isso são chaves que destravam o nosso coração. Verdade. E aí você fala assim, uau, achei, encontrei meu propósito. É isso.
seu propósito, Jana? Ensinar mulheres a serem elegantes, ensinar mulheres a se portar, ensinar mulheres nos seus devocionais. Eu vejo isso claramente. E foi assim, fazendo no caminho. No caminho, fui fazendo. Essa quando semana, Mel isso. ganhou um livro que você tinha escrito a contracapa. Sério? Sério? Aí eu, Janaína Depinê. Nem sei que livro é esse. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu vou fazendo. E no momento ali, eu falo assim, uau, achei. Que legal. Isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Deus é bom. E a gente vai se encaminhando, Deus vai trazendo as pessoas certas, as conexões certas. Porque eu falo assim, quando Deus quer te abençoar, Ele coloca uma pessoa. Quando o diabo quer destruir, também Ele coloca uma pessoa. Tudo são pessoas. Então, as pessoas certas ao nosso lado, meu marido fala muito essa frase, é o nosso maior patrimônio. É verdade. Né? Quem está do seu lado? Quem caminha com você? Busca essas pessoas, né? Para estarem com você. Junte-se aos bons. Isso, aos bons. Que você vai ficar melhor. O mesmo estilo, que busca, que quer transformação, quer mudança. Sai daquele... Comodismo, paralisia, conformismo, vitimismo, né? Isso hoje em dia nossa, tanto. Demais. Tadinha de mim. Não, tadinha não. Eu vou seguir em frente, eu vou em fé e Deus vai me dar vitória, eu creio. Amém. Ô Dani, eu preciso te falar algo muito importante, que eu tô muito orgulhosa de ter você aqui. A gente tá começando o podcast e eu sabia que você tinha tanta coisa para contar, tanta história para contar. A gente queria ver quem tá por trás do título, né? Que você vê a bispa, fica uma coisa tão distante, mas quando toda vez que eu tô com você, eu sinto proximidade, eu não sinto distância. Sim. E aí eu pensei, as pessoas também têm que conhecer quem é a Dani por trás do título, a história, a sua história. Sim. E eu sei que a sua história é muito maior do que isso, mas eu quero te agradecer pelo seu sim, por você ter vindo aqui, né? Eu falei, todas as convidadas dessa primeira temporada, elas vieram por amor, porque ninguém sabia o que era. Foi no mistério. Mas eu já te agradeço e quero dizer que essa canequinha é sua. Que linda! Para você levar como uma recordação. Você pode mais para te lembrar. Muito mais, muito mais. Em Deus nós podemos muito mais. E claro, eu tenho também para você uma lembrança aqui da Dress Home Decor. A Dress, eu sou embaixadora oficial da marca. Eu conheço, eu sigo. E é de uma família cristã. É para abrir? É de uma família cristã. Eles são muito visionários. Eles também criaram a Dress na pandemia. Uau, olha. E assim, eles têm feito coisas lindas. A ideia realmente é valorizar a casa e mandar uma pequena lembrança para você. Eu amei, vou postar, vou fazer propaganda. Ai, que lindo. Para você conhecer uma toalha. Eles têm toalhas, roupas de cama, tudo para casa. E o perfuminho de ambiente. Maravilha. É uma delícia. Amei, Dress. Quem é a dona da Dress? Carol, muito obrigada, Carol. Carol é uma benção. Amei, Carol. Vou fazer sua propaganda lá no meu Insta. E eu te agradeço, viu, Dani? Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é uma benção. E pelo convite, né, por esse tempo de compartilhar. E eu quero só dar um recadinho para as mulheres. Com certeza. Né, um final, assim. Foque, preocupe-se em chegar no seu objetivo. Coloque metas plausíveis. Coloque coisas atingíveis, inalcançáveis, alcançáveis. Porque muitas vezes a gente coloca uma meta que a gente fala assim, não vou alcançar, e a gente se frustra. Então, assim, no início eu falava assim, eu quero perder 3 quilos. Depois 5, depois 10, até chegar aos 40. Você vê, agora eu falei, agora tá bom, não, mas ainda tem mais falta mais 4, porque eu vou além. Pode mais, Eu né? posso mais, então agora eu vou além. Porque ano que vem eu quero engravidar. Olha! Que lindo! Em primeira mão, hein? Já tá minha oração. Eu falei assim, já vou perder mais, porque a gravidez vai me fortalecer. Então, eu falo assim, eu estou indo além. Eu parei ali no meu emagrecimento, eu falo assim, nada é por acaso, tudo tem um propósito, né? Eu entrei nesse processo, foi desgastante, penoso, mas hoje eu falo assim, hoje eu estou pronta, meu corpo já pode receber uma vida. Então, eu falo assim, não abra mão dos seus objetivos, do seu foco, persevere e continue, porque você pode mais. Uau, muito obrigada, Dani. Obrigada. E olha, eu tenho certeza que você gostou dessa conversa. Já peço a você que deixe seu comentário, deixe um recado aqui para Dani nos comentários, curta, compartilhe com alguém que precisa desse encorajamento que a Dani deixou aqui para nós. E claro, vou colocar aqui também as redes sociais da Dani, da Power Church, para você conhecer o trabalho do Bispo Carlos, da Dani. Eu sei que você vai amar. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo podcast.